Vamos falar sobre os números reais, mais particularmente sobre a construção dos números reais. Tem várias. Eu escolhi uma que é meio abstrata, mas tem uma certa vantagem. Ela não fala de infinito e, principalmente, ela nos permite demonstrar rápida e diretamente o nosso teorema predileto, que diz que toda sequência crescente, limitada de números reais é convergente. Na verdade, a gente usa isso para definir um número real em algumas situações, que é pegar uma sequência crescente de números racionais. Mas esse teorema vai ser suficiente para a gente demonstrar outros teoremas, alguns bem poderosos. Bom, depois dessa definição poética, a gente pode olhar e dizer, poxa, mas isso até que dá um caldo, né? Porque a gente pode usar essa ideia para definir um número real. Por exemplo, raiz de 2 juntando dois conjuntos, a gente tem o raiz de 2. Observa que tem uma coisa muito relevante aqui, é que a gente está chamando de número real um conjunto de números racionais. Quer dizer, a gente pega uma semirreta, mas só usa os racionais dela. E aí a gente tem as propriedades que caracterizam um número real. É um conjunto de racionais, não pode ser nem vazio, nem o conjunto todo. E para ser uma semirreta, basta conter todos os pontos que estão à esquerda de qualquer ponto do conjunto. E a gente vai excluir a extremidade à direita, porque, eventualmente, como no caso do raiz de 2, a nossa semirreta tem racionais e a extremidade é o raiz de 2, que ainda não existe. A gente vai usar a semirreta para definir o raiz de 2. Agora observa, você pode ter um número racional como zero e a semirreta é definida por uma simples desigualdade. Já o raiz de 2, a gente dá uma volta e consegue definir ele sem falar em raiz quadrada. E a ideia de A menor ou igual que B está clara. Basta que o A esteja contido em B. Então vamos tomar isso como definição. A menor ou igual que B significa que A está contido em B. Mas eu quero discutir um pequeno detalhe técnico. Está claro o que significa que zero é menor ou igual que raiz de 2, mas por que não usar zero pertence à raiz de 2? O zero está na semirreta do raiz de 2, mas olha para o π. O raiz de 2 está na semirreta do π e eu não posso dizer que raiz de 2 pertence a π. É um detalhe técnico, mas você pode eventualmente se enrolar com isso, então estou fazendo a observação. E o π? Bom, o π não é dado da mesma maneira que o raiz de 2. Não é tão simples, ele é definido por uma sequência, tem lá esse monte de números. Vou dar até uma definição de π, uma maneira de calcular π, que exige raiz quadrada, mas é uma fórmula nossa conhecida. Então basta somar um número grande de termos dessa série, multiplicar por 6
tirar a raiz quadrada e você tem uma aproximação de π. Bom, então o π significa que você tem uma sequência de números, π1, π2, π3, π6, e cada um desses números é uma semirreta. Uma semirreta à esquerda que chega perto do π. Se a gente der um zoom, a gente vai ver a semirreta do P2, vem lá do menos infinito, para no P2. Como a gente deu zoom, o P2 agora está longe do π. Outro zoom, a gente passa pelo P3, vai para o P4, mais um zoom, a gente faz o P5, mais um zoom, faz o P6, mas não termina nunca. Então, como é que a gente define o π? Repara, o π está sendo definido por uma sequência crescente. Então, essa semirreta que define o π é uma semirreta definida por uma sequência crescente de números. Isso nos coloca exatamente numa situação que é o que a gente quer. A gente tem uma sequência crescente de números. Será que a gente consegue mostrar que existe um número real que é o limite dessa sequência? Então esse é o nosso teorema. É esse que a gente quer demonstrar. Pega uma sequência n de números reais, não precisam ser racionais. Crescente, quer dizer que a n mais 1 é sempre maior que a n, qualquer que seja o n. Limitada, quer dizer que existe um número m que está acima de todos os ANs. Observa que esse m a gente não precisa saber exatamente quem ele é. Como se tem um m, qualquer um à direita dele serve. Pode mexer no m para lá, para cá e tal. Ele só não pode ficar abaixo de algum dos ANs. Porque se ele ficar abaixo de um, vai ficar abaixo de todos os outros. Então, bota o m em algum lugar aí, tem um m. O teorema, claro, ele vai dizer que nessas condições existe um número a que é o limite da sequência. O problema agora é o seguinte: para demonstrar o teorema, a gente precisa mostrar o número a. A gente não tem o número a, tem a sequência. Então, o primeiro passo, o principal passo da demonstração é mostrar quem é esse número a. Então, vamos definir esse a. É o passo mais abstrato da demonstração. Simplesmente, o a é a união das semirretas que definem cada um dos termos da sequência. Juntando todos, a gente tem uma semirreta. E a primeira questão é exatamente mostrar que esse é um número real. Quer dizer, esse conjunto que a gente colocou aí é uma semirreta à esquerda que define um número real. Botei até em destaque, em letras amarelas, porque esse é o passo principal da demonstração. Dá uma pensada um pouquinho, se quiser para o vídeo e olha aí. Passo 2, bom, esse é simples. A gente só tem que mostrar que todos os ANs são menores do que A. Bom, é fácil, todos os ANs estão contidos em A. Né? E nenhum deles pode ser igual a A, porque se o A fosse um deles, ele estaria dentro de um dos outros. O passo seguinte é dar um B e mostrar que existe um N0, se o B é menor que A, tal que algum AN0 está entre A e B. Esse B pode ser qualquer número menor que A. Se ele ficar um pouquinho mais próximo de A, você só vai ter que achar um N0 maior. Mas é só isso. Quer dizer, a prova é simples. Como B é menor que A, tem números racionais acima de B e que estão em A. Ora, se tem um racional em A
que está acima de B é porque esse racional está em algum dos ANs, em algum AN0. Então, esse AN0 contém B e resolve o nosso problema. O próximo passo, na verdade, é a conclusão que se você pegar um epsilon maior que zero, você pode fazer B igual a menos epsilon e usar o passo anterior para mostrar que existe um AN0 que está entre A menos epsilon e A. Mas então, acabou a demonstração, basicamente, né? Porque agora, se n for maior que n0, o A menos epsilon está abaixo do AN0, que está abaixo do AN, que está abaixo do A, que está abaixo de A mais epsilon. Então, o AN menos A em módulo é menor do que epsilon, para todo n maior que n0. Essa é a demonstração. Vou deixar ela escrita aí mais um pouco para você parar e dar uma olhada. Tem o teorema, tem a figura, tem a demonstração. Para o vídeo e fica olhando. Bom, se você entendeu isso direitinho, você agora pode praticamente esquecer essa construção dos números reais e só pensar que o conjunto dos números reais tem 13 propriedades que o caracterizam. São aquelas propriedades da adição, da multiplicação, a propriedade distributiva, as propriedades da ordem e essa propriedade que diz que toda sequência limitada e crescente de números reais converge para um número real. Ela pode ser trocada pela propriedade do supremo, que não faz referência ao limite. E a demonstração é basicamente igual a essa. Mas eu preferi mostrar essa porque essa é mais poética. Mas você agora pode pegar o livro, dar uma olhada, fazer aquela burocracia das definições, ou talvez nem precise, você pode olhar para aquilo e dizer, não vale a pena. Mas prova a propriedade do supremo. Isso basta.